Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você. Quero te saudar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade, chama Jesus Cristo. Basta você crer e você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Eu gostaria de deixar uma palavra com você nesse dia de hoje, aqui na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz assim: porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo e vivereis. E porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, meus irmãos amados, hoje eu quero falar com você. Antes de nós entrar na palavra, deixa um joinha, inscreve no meu canal, compartilha essa palavra. Eu não tenho um português muito bom, às vezes vou tropeçar algumas palavras, mas você me perdoa aí. Então, irmão, hoje nós vivemos pela misericórdia de Deus, porque esse fogo de vida que está em mim, está em você, um Deus do jardim do Éden, lá esse fogo de vida que foi soprado nas narinas, esse fogo de vida pertence a Deus. E todos que procurar, se você crê em Deus, todo mundo fala que crê em Deus e tem fé em Deus. Mas eu quero falar para você aqui, que nós, para alcançar a vida eterna, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Para nós obter a vida eterna, nós precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor e deixar o velho homem morrer. O velho homem, o velho Adão em nossas vidas, espiritualmente falando, ele precisa ser mortificado, ele precisa ser morto, para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar vida. E se nós mortificar a obra da carne, o pecado, nós vivereis. Então, a guerra, irmão, o pecado se começou no céu. O Lúcifer, fez uma rebelião contra Deus. O primeiro pecado foi no céu e depois foi expulso para a terra, aonde ali no jardim do Éden, Lúcifer, então Satanás, quis ir como a vingança ali fazer com que o ser humano viesse a pecar contra Deus, perder a comunhão com Deus. Se você ler a palavra do Senhor, todos os dias Deus vinha conversar com Adão. E depois que Adão pecou, então essa comunhão, o pecado fez com que essa comunhão ficasse separado de Deus. Então, irmão, hoje, o ser humano hoje, enfim, até eu vou fazer algumas perguntas e ponto de interrogação hoje. O que é mais fácil para o ser humano? O que é mais fácil? Se controlar ou brigar? Dar a outra face ou dar o troco? Pensar antes de falar? Pensar antes de falar? Ou falar sem pensar? Dizer a verdade ou mentir? Então, Deus, que o pecado entrou dentro do homem, infelizmente o homem hoje, ele briga. Se um bater na face, ele quer dar o troco. Às vezes pensar antes de falar, ele não pensa. Acha melhor mentir do que dizer a verdade. Então é claro, irmão, que as segundas opções são quase sempre as pessoas se omitem de falar a verdade. Por incrível que pareça, quase todas as pessoas, às vezes, não, mas tem uma mentirinha do gasto, tem nada a ver. Eu quero falar para você que tem tudo a ver, porque o pai da mentira é o diabo. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, aí começa uma verdadeira batalha na nossa vida. Começa dentro de nós, a carne contra o Espírito. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito.
e o espírito o contrário da carne. Então o nosso espírito quer agradar a Deus, a carne quer agradar as obras aqui deste mundo, os desejos carnais. Então é uma guerra que nós vivemos. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5,17, diz assim: eles estão em conflito um com o outro, de modo que você não faz o que deseja. Então, irmão, a luta entre o velho homem e o novo, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, irmão, todos os dias teremos que decidir renunciar às coisas da carne. Até tem um hino de Daniel e Samuel que diz assim que nós temos que matar um leão por dia. Todo dia nós temos que matar um leão. Todo dia nós temos que renunciar à nossa carne. Por incrível que pareça, é uma batalha, uma guerra que nós vamos enfrentar até o dia da volta do Senhor Jesus. Por isso nós temos que estar firmes e inabaláveis na comunhão com Deus, com a palavra, para nós resistir os dias maus. Eu quero ler com você aqui Romanos 7, 18 e 20, diz assim, só para dar uma folha para trás. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, irmãos, se nós fazermos a vontade da carne, a nossa carne não habita, só habita o mal, não habita bem nenhum. E o apóstolo Paulo continua: com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, irmão, nós precisamos estar renunciando tudo por amor a Deus. Porque quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Irmão, nós precisamos apresentar os nossos membros, nosso corpo, ao Senhor Jesus. Não seja instrumento do pecado. Irmão, lá em Gálatas, eu quero ler com você, antes de terminar esse vídeo, aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, eu quero estar lendo para você, e você presta muita atenção nessa palavra, aqui a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne. O que está dizendo aqui? Nós andar em espírito, em comunhão com Deus, e não fazer os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esse se opõe um ao outro, para que não faça o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. E quais são? Eu vou dizer para você quais são as obras da carne que separam nós de Deus. Se você encaixa desses itens, são muitos itens aqui. Se você encaixa neles, eu faço para você um convite para você aceitar Jesus e abandonar toda essa obra da carne. O apóstolo Paulo diz que as obras da carne são prostituição, impureza e lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, acerca o qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Se você encaixa nesses itens aí,
Eu no passado, eu encaixava em todos esses itens. Eu convido você a aceitar Jesus Cristo como eu. Aceite Jesus para você ficar livre dessas coisas, para você ter força para abandonar a vontade da carne. Porque a palavra de Deus diz que se nós viver segundo a carne, nós morreremos. Então, a palavra de Deus nos convida a aceitar Jesus para nós não andar conforme a vontade nossa, mas a vontade de Deus. E quando nós aceitamos a Cristo, que nós conhecemos o nosso velho homem, quando nós reconhecemos que tem que abandonar isso tudo por amor a Deus, as festas, prostituição, bebida, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, nós temos que abandonar o pecado para agradar a Deus. Nós temos que deixar o velho Adão morrer nas nossas vidas, morrer no sentido espiritual, quando vem aquela vontade, aquele desejo, para que você possa ter um domínio próprio. Fala, não, eu não vou fazer isso mais, porque eu quero servir ao Senhor. Eu não vou beber mais, porque eu quero servir ao Senhor. Eu não vou para a idolatria mais, porque eu quero servir o Senhor. Eu não vou mexer com feitiçaria e nem ter inimizade, dissensões. Eu não quero ser homicídio, eu não quero beber mais, eu não quero ser na glotonaria mais. Por quê? Porque eu quero servir a Deus e ir para o céu. Então, irmão, esse é o convite que eu deixo para você. Aceite Jesus enquanto é tempo, abandone este mundo, esse mundo cruel que faz as pessoas de escravo. Aí os frutos do Espírito Santo, diz assim a palavra do Senhor, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, com a sua concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando uns aos outros, invejando uns dos outros. Então, irmão, Deus nos faz o convite, irmão, para que nós venha se andar segundo a palavra do Senhor. Andar segundo a palavra do Senhor. Aqui você descobre que o homem sem Deus não tem como ele chegar no céu. Se você não renunciar a todas essas coisas do mundo, bebedice, os bares, idolatria, mentira, inveja, se você não morrer, se você não deixar o velho homem morrer na sua vida, não tem como você herdar a vida eterna. Estou falando para você hoje, abandona tudo enquanto é tempo, para você servir a Deus, para você servir a Cristo. Não tem coisa melhor do que ser livres para adorar o Senhor. Quando me converti, foi difícil para mim, irmão. Eu gostava de danças, eu gostava de bares, bebia, mentia, tudo isso nós fazíamos. Mas depois que eu aceitei Jesus, hoje é uma guerra, porque a luta hoje é contra o velho homem, o desejo da carne. Então, irmão, a luta não é fácil. Então, por isso que você tem que aceitar Jesus, para você ser liberto de todas essas coisas. Eu faço um convite para você hoje. Renuncia todo deste mundo, tudo aquilo que condena, todas essas coisas do mundo são ilusões e passageiros. Eu quero dizer a você que nós estamos aqui de passagem. A nossa vida aqui, irmão, é como uma erva lá do campo. Hoje ela está verde, amanhã você passa lá, não existe mais, já secou, já acabou tudo. Então a nossa vida é comparado com uma erva lá do campo. Então por isso nós temos que aceitar Jesus hoje. O amanhã ele poderá não existir para mim nem para você. E se nós partir desse mundo, irmão, sem Jesus, eu garanto para você que o sofrimento é pior. Porque você vai ter separado de Deus eternamente. Jesus falou muito mais do inferno do que o céu. Se você ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Mateus, Lucas, Jesus falou muito mais do inferno que sobre o céu. Jesus falou muito sobre a porta larga, aonde muitos irão para a porta larga, para a perdição eterna.
mas a porta estreita são poucos. Então são poucas pessoas que querem renunciar a esse mundo, querem renunciar a essa vida velha de pecado. Eu te faço um convite, renuncia logo, porque Jesus Cristo está voltando. E nós precisamos encontrar com Deus. A nossa salvação, ela é feita em vida. Feita em vida. A nossa salvação, irmão, ela é adquirida pelo confessar. Eu vou ver se eu acho o versículo aqui de Romanos. Agora mesmo eu estou de volta. Espera um pouquinho aí.